Olá, muito bom dia para você. Imprudência perigosa. Diversos casos de embriaguez ao volante foram registrados pela Polícia Rodoviária durante o feriado de fim de ano em Patos de Minas e também na região. E você vai ver também. Atrasados devem regularizar prova de vida para evitar bloqueio de benefício pelo INSS. As histórias de um piloto de aviação que se transformaram em livro. Futebol. Na preparação para o Campeonato Mineiro, o RT terá o primeiro jogo amistoso no fim de semana. Estas e outras informações a gente confere a partir de agora no 30 Minutos, que já está no ar. A Polícia Rodoviária Federal registrou no feriado da virada de 2021 para 2022 65 mortes em acidentes nas rodovias federais do país. O número é um pouco maior que o do feriado do ano anterior, quando 62 pessoas morreram em desastres nas estradas. O número de feridos em acidentes rodoviários também aumentou, passando de 983 na virada do ano passado para 1.017 no feriado da passagem de 2021 para 2022. O número de acidentes, porém, caiu 4%, somando 730 registros no período. Quando considerados aí os acidentes graves, o número também caiu 9%, com 187 ocorrências. E a Polícia Militar Rodoviária divulgou um balanço parcial das operações realizadas durante a virada do ano nas estradas que cortam Patos de Minas e região. Durante a Operação Rota Segura, todo o efetivo da Polícia Militar Rodoviária trabalhou durante os dias 31 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022 para reforçar a fiscalização dos 23 municípios cobertos pela 10ª região. Com o policiamento reforçado, foram realizadas blitz e conscientizações aos motoristas sobre os principais riscos do trânsito durante o feriado prolongado da virada de ano. A gente alertou antes do feriado quanto à questão de chuva, quanto à questão de redobrarem a atenção, né, durante o período chuvoso e, sobretudo, quanto à embriaguez ao volante, a ultrapassagem em local proibido e a pessoa forçar a ultrapassagem, né? Porque a gente já via que esses três motivos, essas três situações, são as principais causas de acidentes nas nossas rodovias. Nenhum óbito foi constatado durante o fim de semana da virada do ano. Porém, com os trabalhos da Polícia Militar, foi constatado mais uma vez que a grande vilã do trânsito foi a embriaguez ao volante. A gente efetuou bastante prisão por embriaguez ao volante. Foram 9 pessoas presas, 9 para a companhia. A nossa companhia aqui foi disparada, a companhia que mais prendeu infratores no estado por embriaguez ao volante. A gente teve aqui 3 acidentes com vítimas. Um desses acidentes com vítima mais grave, que foi um acidente que ocorreu em Monte Carmelo, no dia 1º, conforme já foi divulgado. Nesse acidente com vítima, que foi o acidente com vítima mais grave, não para surpresa nossa, o condutor estava totalmente embriagado. O índice de alcoolemia dele no sangue lá foi 0,70, acima de 0,34 é crime. Ele estava muito embriagado, não parou em uma parada obrigatória, avançou sobre a motocicleta e arrastou a motocicleta. Somente no estado de Minas Gerais foram 3.780 veículos abordados, que resultaram em 17 prisões por embriaguez, das quais 9 ocorreram na 10ª região. Além disso, 3 dos 19 acidentes com vítimas do estado também aconteceram nos 23 municípios cobertos pela região. Então, mais uma vez, se confirma que bebida e volante não combina. Então, a gente fica satisfeito com o trabalho desenvolvido, sobretudo também a questão da conscientização do motorista nessa questão de preocupar com a ultrapassagem, não realizar ultrapassagem de local proibido, também não forçar a ultrapassagem, porque a gente não teve acidentes com essa situação, mas no quesito embriaguez, a gente vê que o pessoal na região de Patos tem extrapolado, tem ingerido bebida alcoólica e assumido a direção, que tem colocado a vida dele, de familiares e de terceiros em risco. Perigoso, né? E desde o dia 1º de janeiro, a apresentação do CRLV 2021 em Minas Gerais, que estava suspensa por causa da pandemia, voltou a ser exigida. Os proprietários de veículos devem ficar atentos à regularização do documento. Devido ao estado de calamidade pública da pandemia da Covid-19, a cobrança do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, estava suspensa desde 2020. Com o encerramento da medida,
Desde o dia 1º de janeiro, em Minas Gerais, o porte obrigatório da documentação referente ao ano de 2021 volta a ser obrigatório no meio físico ou digital por meio da carteira digital de trânsito. O licenciamento nele é de porte obrigatório, né? Esse de 2021 ele tem que estar portando o de 2021. Se durante a fiscalização o condutor, por um acaso, ele esqueceu o documento em casa, se o policial, na hora da fiscalização, se ele conseguir consultar no sistema e ver que o licenciamento está em dia, ou seja, para os veículos de Minas Gerais, está com ele 2021, o condutor será fiscalizado e liberado depois de ter comprovado que o licenciamento dele está em dia. O cabo Alexandre alerta que se o condutor apresentar um documento anterior a 2021, ele será autuado por conduzir o veículo sem estar devidamente licenciado, de acordo com o artigo 230, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro, resultando na remoção do veículo ao pátio credenciado ao Detran. A remoção, ela não deixou de existir, Ela deixou de ser aplicada naqueles casos onde se o condutor sanar a irregularidade no local da infração, aí nesse caso o veículo é liberado. Ou naqueles casos onde ele não consegue sanar a irregularidade, o veículo será liberado e recolher o CRLV, desde que o veículo tenha condições de transitar com segurança. Agora, a parte do licenciamento é uma exceção que trouxe com essa alteração na legislação. O veículo cabe remoção, mas o veículo poderá ser liberado mediante recolhimento do CRLV, com exceção no caso de falta de licenciamento. É preciso estar atento com essa situação, que é basicamente a mesma de quando um veículo novo é flagrado sem placas após o prazo de 15 dias ou quando realiza transporte irregular. São essas 3 exceções, que mesmo se a pessoa não sanar, o veículo será removido. Não tenho no caso procedimento de recolher o CRLV para esses 3 casos, que é a falta de licenciamento, a falta de registro e para veículo transportando passageiro irregular. E se o CRLV voltou a ser cobrado, o pagamento do DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, permanece isento pelo 2º ano consecutivo. Isso já os tributos referentes ao 2022, Então vai ser pago somente o IPVA, que vai ser pago em março, abril e maio, a taxa de licenciamento. E o seguro DPVAT, mas pelo 2º ano consecutivo, ele vai estar sendo suspenso, a cobrança dele. Ou seja, o condutor proprietário do veículo não terá que pagar o seguro DPVAT. Na sequência aqui no 30 Minutos, o Ministério da Saúde destina verba e habilita leitos de UTI para a Santa Casa. Atrasados devem regularizar a prova de vida para evitar o bloqueio do benefício pelo INSS. O balanço divulgado esta semana pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que os casos da variante Ômicron do coronavírus dispararam entre os mineiros. Em apenas 11 dias, as infecções por Covid-19 com a cepa aumentaram 330%, ou 4 vezes mais. Foram 138 notificações. Em 23 de dezembro, eram 32. Até o momento, 18 cidades têm registros de mutação. Além da transmissão comunitária, especialistas estão alertando que houve relaxamento nas medidas sanitárias por parte da população. Mas apesar do avanço da variante, não há casos graves nem mortes em Minas Gerais, o que, claro, reforça a importância da vacinação. O Ministério da Saúde habilitou 30 leitos UTI adulto e estabeleceu recursos financeiros para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. O encontro com o ministro Marcelo Queiroga aconteceu no dia 29 de dezembro e contou com a participação da deputada federal Grace Elias, que é vice-líder do governo, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, a secretária municipal de saúde, Ana Carolina, e o provedor da Santa Casa, Marco Antônio. No último dia de 2021, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria do Ministério da Saúde, habilitando o funcionamento de 30 leitos de UTI na Santa Casa de Patos de Minas. A publicação também garantiu o repasse anual do governo federal de R$ 4.193.587 para a manutenção dos serviços de UTIs na Santa Casa.
Depois de definir que a prova de vida dos beneficiários do INSS em 2022 será feita pela data de aniversário, a Previdência Social definiu os prazos para bloquear o benefício caso o procedimento não seja feito no prazo correto. Quem sai em atraso ainda tem tempo para regularizar. Em Minas Gerais, quase 400 mil benefícios têm alguma pendência na prova de vida, que é feita na instituição bancária onde se recebe o benefício. Quem fez a prova de vida no ano passado tem compromisso na data do aniversário. Aqueles que realizaram a prova de vida até dezembro de 2021, esses segurados deverão realizar a prova de vida em 2022 no mês de aniversário. Assim, se a pessoa faz aniversário em janeiro, já tem a obrigação de ir até o banco realizar a prova de vida em janeiro de 2022. O INSS não realizará bloqueio algum de pagamento no primeiro semestre para esta situação. Já quem está em atraso na prova de vida nos últimos 2 anos, tem que comparecer ao banco de forma escalonada. Quem está com a prova de vida de 2020 vencida, por exemplo, tem só este mês para regularizar a situação. E a tabela segue assim. Quem deveria fazer a prova de vida entre janeiro e junho de 2021 deve fazer até março de 2022. Entre julho e agosto de 2021, o prazo é abril deste ano. Setembro e outubro de 2021 tem que fazer até maio. E entre novembro e dezembro, tem até junho deste ano para regularizar. Por exemplo, quem deveria ter feito a prova de vida em dezembro de 2020 e por causa da pandemia não fez, terá até fevereiro de 2022 para realizar essa prova de vida. Então fique atento ao calendário se você está devendo a prova de vida no INSS. Lembrando que a prova de vida ela é realizada na instituição bancária que paga o seu benefício. Pois é, os beneficiários precisam ficar de olho nessas datas aí, né? Ficar de olho nesses prazos para poder realizar esse procedimento da prova de vida. Olha, daqui a pouco aqui no 30 Minutos, reaplicação de provas do Enem acontecerá entre os dias 9 e 16 de janeiro. As histórias de um piloto de aviação que se transformaram em livro. O Exame Nacional do Ensino Médio será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro para os candidatos que fizeram a solicitação ao INEP. A reaplicação é destinada aos estudantes que não fizeram as provas em novembro de 2021 por estarem com sintomas de doenças contagiosas como a Covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que possam ter impossibilitado a realização do exame na data que foi destinada a todos os candidatos, né? Para saber se o pedido de reaplicação foi aceito pelo INEP, o candidato deve acessar a página do participante e conferir se o cartão de confirmação está disponível. Agora a gente fala sobre um sonho de infância que se tornou uma realidade e que 35 anos depois foi parar nas páginas de um livro que conta as histórias de um piloto de nossa região. O comandante Pepe, natural de Presidente Olegário, é piloto de ultraleve há 35 anos. Um hobby que começou por meio de um sonho de criança e se concretizou ainda na juventude. Eu tinha um sonho que quando eu era menino em Presidente Olegário, antigamente os políticos iam na cidade e tinha um campo de aviação. E então vinham os aviões, ficavam girando em cima da cidade, jogando os panfletos, os santinhos. E aí, os moleques, nós íamos catar o santinho e levava para casa. E depois nós corríamos para o campo de aviação para ver aquele avião pousar. E aquilo, quando eu cheguei, que eu vi pela primeira vez aquele avião vindo, pousando, eu apaixonei. E pensei, a partir daquele momento, um dia eu quero ser piloto e voar um avião desse. Nesses 35 anos, foram muitas histórias, desde as mais comuns até as mais inusitadas possíveis. 20 delas foram reunidas em um livro, Convite ao Voo, seu primeiro lançamento. A ideia veio pensando o seguinte, poxa, são tantos anos, né, de voo, tantas histórias, eu vou contar essas histórias porque futuramente meus netos, as pessoas, né, vão poder ler e também se imaginar nas aeronaves que nós estamos voando, que são esses ultraleves de pano. Então eu pensei nesse sentido, deixar essa história para uma futura geração que não vai voar esses ultraleves de pano, que eles vão acabar, que eu estou sendo os últimos dos remanescentes desses pilotos. A ideia não é apenas lançar um livro reunindo histórias de voo, mas ajudar o próximo por meio de suas vivências.
O comandante Pepe decidiu, por meio dos livros, ajudar a APAE de Patos de Minas. Serão doados à instituição 20 livros, cuja renda será toda revertida para a própria associação. Eu fiz um propósito comigo mesmo de a tiragem que eu fizesse, eu tirasse 10% e doasse à APAE. Então é uma doação de coração e os livros que eu estou doando, eu vou deixar 20 livros na APAE. O valor do livro é R$40. E é só ligar para a APAE e pedir o livro, né? E viajar nas histórias que eu tenho certeza que vai gostar. E este é só o início. Pepe já tem outro livro a caminho, previsto para ser lançado em 2022. Tem um livro que já estou praticamente concluindo, que eu espero lançá-lo até o meio do ano, que o título é Manicacadas do Comandante Pepe, que é o outro lado, que esse livro que eu escrevi agora é o lado bom da história, que é o lado engraçado, é o lado lúdico da coisa, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa leitura. O outro livro já é o livro dos acidentes que eu passei nesses 35 anos, que eu tive vários acidentes, problemas de gasolina, vários N problemas, então está nesse outro livro. Então, mas acredito que em julho eu vou ter o prazer de poder estar com esse livro e entregar, né, para o pessoal, para que possa fazer outra leitura também. Muitas histórias, né? Já aqui no 30 a gente fala de futebol. Na preparação para o Mineiro, o RT terá jogo amistoso no fim de semana. A gente fala agora de futebol. Após o Vanderlei Luxemburgo ser dispensado do Cruzeiro, o clube anunciou a contratação de Paulo Pesolano como seu novo técnico. O uruguaio de 38 anos assinou o contrato por um ano, com possibilidade de renovação. O novo comandante cruzeirense iniciará sua trajetória no comando da equipe celeste a partir desta terça-feira, né, com o começo aí da pré-temporada azul. O Cruzeiro será o quarto clube da carreira do treinador uruguaio. Novos tempos, agora com Ronaldo. E o Cruzeiro aí já buscando um técnico fora do estado, fora do Brasil, né? E, claro, a torcida cruzeirense fica muito de olho nessa situação. Olha, por falar em técnico, o Atlético ainda não definiu, viu? Mas está de olho em um técnico português aí para poder trazer para comandar o elenco alvinegro. E a URT, né? De olho aí na preparação para o Campeonato Mineiro, que terá início no dia 26 de janeiro, a URT já agendou o jogo amistoso para o próximo fim de semana aqui em Patos de Minas. Após voltar do recesso de Réveillon, a URT se prepara para os treinos finais antes da estreia no Campeonato Mineiro no fim do mês. A gente agora já entra na outra fase, né? Nós demos uma base física para a equipe, né? E já entramos agora já na parte tática, já começamos hoje vai ser a última turma que a gente vai chamar lá na sala do projetor para mostrar o plano de jogo, as plataformas, as fases do jogo. Então, assim, agora já começamos mais dentro da parte tática mesmo. A nova equipe escalada para a temporada de 2022 irá entrar em campo pela primeira vez em um amistoso que irá ocorrer às 16 horas deste sábado no estádio Zama Maciel contra a equipe do Brasiliense. A expectativa é a melhor possível, né? A gente está trabalhando forte esses dias, apesar dessa folga que teve, mas foi passado todo um trabalho para a gente fazer mesmo em casa, né, com as famílias. A gente vem de um trabalho já de pré-temporada muito forte, acredito que podemos se conhecer um pouco mais aí nesse amistoso para fazer uma temporada excelente no decorrer do ano. Os valores da partida amistosa ainda não foram divulgados, porém os membros do clube de sócios torcedores não pagarão pela entrada. Para o técnico Wellington Farjado, a partida é um campo de observação para a comissão técnica entender como o time irá funcionar durante o ano. A gente conhece alguns jogadores, né? Mas a gente, dentro do coletivo agora, a gente vai tentar ver os jogadores em jogo, né? Que é importante. O Brasiliense já vem de 4 amistosos, né? A gente vai fazer nosso primeiro, teremos alguma dificuldade, mas isso aí faz parte. O treinamento ele é muito importante, mas o jogo ele tem um peso muito maior do que qualquer treino. Durante os treinos, o técnico orienta os jogadores a deixar a ansiedade de lado e levar a partida de maneira mais proveitosa. Aqui tem competição, mas é saudável, né? Tem aquela competição de disputa de posição, mas acredito que todo mundo está em um só objetivo para fazer um grande ano. A URT enfrentará a Raposa no Mineirão no dia 26 de janeiro, durante a estreia no Campeonato Mineiro. Mas antes disso, o clube pode enfrentar outros adversários além da Brasiliense, antes de disputar a Série D do Brasileirão e a Copa do Brasil. Provavelmente a gente deve fazer mais um jogo amistoso, né? Que vai ser mais um campo de observação e depois o jogo contra o Cruzeiro.
É prova de fogo, né? Já começa contra um clube grande da capital, mesmo com o Cruzeiro na situação que está, o RT terá aí, e outra coisa, receberá o Atlético aqui no Zambo Maciel e também o América. Então terá 2 jogos aí com os da capital no seu estado, nos seus domínios, e o Cruzeiro já na abertura do campeonato, ali no dia 26. E aí a gente deseja toda sorte, né, todo foco e bom campeonato aí para o RT que está nessa preparação. Com essa a gente encerra o 30 Minutos, mas amanhã a gente volta a partir das 11h30 da manhã aqui no 30 Minutos. Gui Boaventura, boa tarde para você, meu caro. Olá, Daí, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tá chegando aí com muita informação, prontinho. Animado com o futebol para esse ano, Gui? Tô, né? Tá? Como sempre. Esperando que o Corinthians faça um grande time para disputar o Campeonato Brasileiro. Fica aquela morrinha lá. O Corinthians é sempre na última hora, né? Precisa de contratar fulano, precisa de contratar para essa posição. Ainda não contrata, não traz. É complicado. Começa o campeonato primeiro. Tá meio assim, né? E é ano de Copa, hein? É ano de Copa, né, rapaz? E a Copa vai ser no final do ano, olha aí. Você lembra quando a Copa chegava em janeiro, a gente já ficava ansioso, vai ter Copa, vamos ver o Brasil. Hoje o povo está muito ligando para esse negócio, mas não. Pois é, a seleção não chama tanta atenção mais, né? Perdeu, né? Porque é aquele negócio. Você falou um negócio aí muito interessante, e eu sempre defendi uma tese no futebol, e nós, como repórter, como narrador e tal, mas sempre ouvimos isso. A torcida tem que vir para prestigiar o time. É a mão contrária. O time que tem que ser bom para chamar a torcida, porque o futebol é um entretenimento. Motiva, né? Motiva. Antes de ser paixão de qualquer torcedor, ele é um entretenimento para todo mundo. Né? Então precisa fazer bom time, o time precisa jogar bonito, apresentar espetáculo. O futebol é um espetáculo. Né? Um grande espetáculo. Nós que vimos grandes times jogando, grandes jogadores dando espetáculo dentro de campo, eu fico indignado quando eu vejo aquele menino lá do Flamengo, Michael, né? Ele matou uma bola diferente lá no gol, partiram todo mundo para cima dele. Poxa, por quê? O cara não pode não pode fazer uma coisa bonita dentro. Porque o time está ganhando de 4. E daí, se estivesse perdendo de 4? Ele não podia fazer aquilo? Sabe, é um negócio... fica um anti-futebol, né? Nós estamos invertendo muito as coisas, sabe? Então tem que fazer time bonito. Voltando para o assunto da seleção, a seleção tem que chamar a atenção. Porque nós temos que amar a amarelinha. Bom, eu amo a camisa da seleção brasileira, né? Mas não me chama a atenção, eu não vou ver. Não adianta. Eu fico triste quando vejo o time do Brasil entrando em campo e sofrendo para ganhar da Venezuela, sofrendo para ganhar da Bolívia, sabe? Eu vi times da seleção brasileira, eu narrei futebol, narrei jogo da seleção brasileira, sabe, com times excepcionais, né? Com time... Quando eu comecei a narrar jogo da seleção brasileira, acompanhando a seleção brasileira, principalmente no território brasileiro, o time da seleção brasileira era Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Era Cerezo, Sócrates e Zico. Era Paulo Isidoro, Falcão, Falcão jogava nesse time, né? Falcão jogava nesse time. Paulo Isidoro, Serginho, Renato... Renato não, o Careca e Éder pela ponta esquerda. Esse time dava espetáculos em campo, né? Outros times da seleção brasileira deram espetáculos em campo. Hoje você vai lá para ver, sabe, um time pragmático, e sabe? É isso que desmotiva, e mesmo assim né? não sai com nada. É difícil, é feio. Joga feio a seleção brasileira. Não joga o futebol brasileiro que encantou o mundo, que meteu medo no mundo, né? Porque o time podia ser a melhor seleção. Quando ia jogar com o Brasil era diferente. Grandes clássicos, Brasil e Argentina, Brasil e Itália, Brasil e Alemanha. Então isso nós não temos mais, né? Porque perde as referências também, né? Perde as referências e aí o torcedor acaba... Não, mas aí é o seguinte, você viu falando aqui muito. Time da seleção brasileira de 1982, tá? Ou até antes disso, era esse time que jogava
o time da transição também, eu transmiti futebol dele até chegar nessa seleção. Mas hoje nós não sabemos que time a seleção vai jogar amanhã. Justamente. A gente não sabe quem é dono de qual posição. Antes você tinha um goleiro que era dono da posição, era o melhor do Brasil. O lateral direito era o melhor do Brasil. Hoje você vê um Hulk, artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando o futebol que jogou, carregou o Atlético Mineiro, não tem lugar, não, está com 36 anos, não dá para colocar ele nessa... Poxa, está com 36 anos, é o melhor. Joga como um garoto, né? Não tem, sabe? Joga muito. Umas coisas que não... mas para disputar uma Copa do Mundo, o quê, rapaz? Para disputar uma Copa do Mundo, o que tem, sabe? Tá jogando, tá melhor, tá em forma física, tá em boa forma física. Tem que jogar, tem que botar ele lá para ele ser titular da seleção brasileira. E olha que eu não sou fã do futebol dele, né? Não acho que ele é ele não tem um futebol que me encanta, mas é um futebol que eficiente, né? Que é eficiente, extremamente eficiente, que o Brasil está precisando agora. Tem centroavante? O Brasil, a altura do Hulk? Não tem. Então, põe o homem lá, ué. Você pega a última Copa feita aqui no Brasil, e aí você tinha Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, que deslancharam no Campeonato Brasileiro durante 13 e 14 e sequer foram relacionados. Não foram relacionados. Não dá para entender realmente. Mas é isso, Gui. Bom programa para você. À noite a gente vai estar juntos no News, viu? Vamos, tá? Vamos. Claro, vamos lá. Estaremos lá. Um abraço. Até mais.